Olá. Então, sobre a questão da fome, né? Primeiro, é importante dizer que saiu semana passada o inquérito alimentar de 2022, né? Trabalhei muito com o inquérito alimentar de 2021. Esse inquérito alimentar é o que vai avaliar os níveis de segurança e insegurança alimentar no Brasil. O inquérito alimentar de 2021 foi, né, extremamente preocupante, né, 2021, no sentido que já apontava ali em torno de 20 milhões de brasileiros em situação de fome. No inquérito de 2021 a 2022, até o presente momento, nós tivemos um aumento aí, beirando a casa dos 30 milhões de brasileiros em situação de fome, né? E a grande questão, a questão da fome, né, e tem a insegurança alimentar moderada e a leve, né, que são pessoas que até possuem alimento com certa disponibilidade, mas este alimento ele está reduzido em sua qualidade, em sua quantidade, ali no fornecimento dos elementos básicos para uma vida saudável. Então, nós temos aí, somando todos esses espectros, passamos de 50% dos brasileiros que estão em algum nível de insegurança alimentar. Então, esse cenário que nós estamos vivendo é um cenário semelhante, segundo o inquérito alimentar, que é um grupo de pesquisadores públicos e privados de vários órgãos, estamos chegando a patamares de 2004, né? Somando a isso, nós temos outros elementos. Nós temos um salário que vale cada vez menos, um salário mínimo. Nós temos uma renda média do brasileiro cada vez menor, ou seja, somando o salário de todo mundo que trabalha e dividido pelo número de pessoas que trabalham, nós temos aí uma renda média cada vez menor. Nós temos um alto endividamento das famílias brasileiras, e algumas famílias se endividando para comprar comida, né? Então, são aquelas pessoas que estão na classe média ou acima, ali naquele espectro econômico. Somando todos esses elementos, nós temos que pensar também que o Brasil é um Brasil que cria cada vez mais pessoas milionárias e bilionárias. É um Brasil que, apesar de pandemia, tem um PIB, né, positivo, né, um coeficiente do PIB positivo, com pouca variação, mas positivo, que é um fato interessante, considerando o contexto. Então, nós temos riqueza, temos alimento, porque alimentamos o mundo inteiro, nós somos o celeiro do mundo, mas ao mesmo tempo nós temos aí quase um terço da nossa população passando fome e mais da metade da nossa população com algum nível de insegurança alimentar. A grande questão é que nós temos que pensar qual é o objetivo da nossa sociedade. Toda sociedade tem que se pensar a partir de um objetivo. Qual é o objetivo da minha sociedade? O objetivo da minha sociedade é que pessoas passem fome, enquanto certas pessoas mantenham muitos privilégios. Isso é um objetivo válido, é um objetivo humanitário, né? E só para encerrar, nós temos que entender que a questão da fome sempre foi um fantasma para as classes mais pobres, e hoje a fome ela se aproxima da tradicional classe média brasileira. Muitos daqueles que saíram da segurança alimentar e foram para a insegurança vieram da classe média, que recentemente tem aumento, né, somando todos os aumentos dos últimos 3 anos, quase 80% de aumento de plano de saúde, aumento médio de 40% dos alimentos, da gasolina mais de 100%. Então, somando tudo isso, nós temos as pessoas pobres cada vez mais vulnerabilizadas e a classe média entrando naquele índice de invulnerabilidade que não estava acostumada, né? Então, devemos pensar tecnicamente quais são os interesses da nossa sociedade. Se o interesse da nossa sociedade for deixar ali 1% das pessoas extremamente ricas, ok, é o interesse da sociedade. Ao passo que pessoas passam fome ou passam necessidade. Mas é isso, 220 milhões de pessoas agindo para que menos de 1,5 milhão possam ter uma vida extremamente confortável, não tem lógica. Não tem lógica matemática, tá? Então, essa é a minha análise sobre o tema. Obrigado.